Ainda treme? Que benção, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Quem gostou da festa, dá glória a Deus. Bom, né? Nós comemos, se alegramos, ouvimos a palavra, sabemos que temos um Pai e que Ele não desampara a gente. Amém? Hoje muita chuva, mas vamos continuar dando, né? Neemias disse que não pode parar, né? Então vamos continuar, né? Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Bom? A Bianca, por favor, dá uma Bíblia aqui, deixa eu olhar, né? Por favor, querido amigo. Você abre no livro de Eclesiastes para mim, tá bom? Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. E o Vitor, João, capítulo 4, tá bom? Isso, você Eclesiastes 12 e o Vitor, João 4. Bem? É a igreja Lucas 22, 7. Amém? Mas vamos ler do 22 para termos uma compreensão. Achou, Bíblia? Achou, Bíblia? Isso, menino bom. E o interessante é que Deus veio falando de se colocar na brecha, né? Isso é importante. Neemias, ele se colocou na brecha para fazer a restauração, né? Deus tinha usado os profetas para poder derrubar e arruinar aquele sistema corrompido. Mas Deus estava ali usando Neemias para levantar, né? E Deus, a Bíblia diz que ele reparou as brechas, né? E ali em Ezequiel, Deus pedindo para alguém entrar na brecha, né? Me fez lembrar de Elias, que quando o povo estava dividido, ele estava no meio, ele estava na brecha. E é bom que a gente esteja na brecha. Amém, igreja? Amém. Lucas capítulo 22, versículos do 1 em diante, que vai dizer assim: e estava próxima a festas dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. E então eles se alegraram e combinaram em dar dinheiro. O que eles fizeram? Eles se alegraram e combinaram em dar um dinheiro. Judas, feliz, concordou e buscava uma boa ocasião para entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou quem? Pedro e João. Enviou quem? Pedro e João. Dizendo o seguinte: ide, preparai a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que preparamos? Então lhe explicou Jesus: ao entrar na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Seguiam até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali fazeis os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos. E o versículo 15 vai dizer assim: disse-lhe: tenho desejado, qual é a palavra que está aí? Ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Amém? Curva sua cabeça. Ó Deus, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, porque esse projeto ele fez 4 anos, ó Deus. Esse projeto chamado igreja, Senhor.
Senhor, porque o Senhor tem nos agrupado como igreja, o Senhor tem nos levantado como igreja. Senhor, eu quero, meu Deus, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, pelos meus pecados, ó Pai. Senhor, toma, meu Deus, a missão resgatar, meu Deus, toma o bairro, meu Deus, aonde nós moramos, toma a nossa vida. Senhor, obrigado pela cruz do Calvário, a graça que nos possibilita, Senhor, de estarmos na Tua presença. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo favor que nós não merecemos. E nós te agradecemos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pode se sentar aí quem estiver em pé. Aleluia, aplauda o Senhor. Irmãos, Deus ele é maravilhoso. Nós estamos aqui no Evangelho de Lucas. Lucas, ele foi um grande homem de Deus, um homem com muita ousadia, um homem muito amado. Lucas foi um grande escritor. Se nós olharmos aí, volta um pouquinho à igreja, capítulo 1 de Lucas, para que possa entender. A Bíblia vai dizer aí: visto, capítulo 1, que muitos ouves que empreenderam a uma narração modernada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiam que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação e de tudo desde a origem, dar-se por escrito ao excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Lucas, o nosso querido amado Lucas, a qual Paulo conheceu, ele era um médico. A Bíblia vai dizer que Lucas, ele teve muitos contatos pessoais com os apóstolos, ele teve algumas relações com alguns homens que conheceram Jesus, e a sua capacidade intelectual era muito grande. Lucas era um grande médico, um grande homem de Deus, e ele tinha um Senhor a qual investiu no ministério dele, que era Teófilo, e ele ouviu falar de Cristo, queria conhecer acerca de Cristo. E a Bíblia diz que Lucas ele sai nessa investigação para saber quem é Jesus e para viver com Jesus, para saber das coisas de Jesus e como Jesus viveu. E Lucas ele é meio orgânico, eu sempre falo isso, ele é um evangelho mais do homem. Lucas fala muito da humanidade de Jesus, de quem Jesus era e de como Jesus socorreu os homens, de como ele ele viveu com os homens, como ele lidava com os homens. E nós vamos ver uma coisa interessante, que o capítulo 22, nós vamos ver que o plano era para tirar a vida de Jesus. Nós vamos ver que no versículo 1, nós vamos ver uma coisa interessante. Nós vamos ver que era uma festa, uma comemoração. Jesus tinha que morrer numa data, porque essa data era uma data que comemorava a libertação da escravatura do povo hebreu. Quando eles saíram da terra do Egito, lá em Êxodo, se eu não me engano, capítulo 12, vai dizer que Deus mandou fazer uma festa, e essa festa era proclamando, a libertação da escravatura. Era a Páscoa que nós conhecemos. Essa Páscoa aqui no Brasil é comemorada, era a libertação de um povo escravo. E essa festa, ela tinha alguns requisitos, se eu não me engano, eram 7 festas que eram comemoradas. E a Páscoa, ela era interessante por quê? Porque vinha aqui os pães asmos. Os pães asmos é aquele pãozinho que você vê ali fininho, sabe aquele pãozinho fininho? Que Israel aqui na história diz que quando Israel vai sair, ela sai com pressa. Então não deu tempo deles preparar o pão. Os judeus chamam esse pão de pão dos miseráveis, porque quando eles saíram, eles eram escravos e não tiveram tempo de sentar às suas mesas. E Deus deu uma ordem a Moisés que quando eles estivessem em casa e eles fossem comer esse pão, fossem comemorar essa festa, eles teriam que lembrar do tempo que eles saíram às pressas, eles eram escravos e não deu tempo para levedar a massa, e eles tinham que comer o pão daquela forma. E eles naquela época eles estavam saindo como escravos, então eles tinham que lembrar que aquele pão que era um pão dado a homens miseráveis que pelo poder de Deus e pela manifestação de Deus foram libertados ali. E esse pão fazia parte dessa festa. Esse pão também simbolicamente representa Cristo, que foi partido, foi moído, foi ali cortado na cruz por nós. Mas o foco do que nós vamos falar aqui é
nós vamos ver que, mediante uma festa, nós vamos ver os líderes religiosos daquele tempo, eles não estavam preocupados com a festa, eles estavam preocupados com Jesus. Eles estavam preocupados porque Jesus estava fazendo grandes coisas no meio deles e eles estavam perdendo prestígio. Eles estavam perdendo agora, a sinagoga já não era mais a mesma coisa, o templo já não era mais a mesma coisa. Alguns lugares aonde os religiosos estavam, já estavam ficando vazios e já não eram mais os lugares agora de referência. Porque Jesus aí, no auge do seu ministério, Jesus aqui já está com quase 3 anos já. Nós vamos ver que Jesus já estava varrendo as ruas, eram 3.000, 5.000 pessoas, eram muitas pessoas atrás de Jesus. Jesus estava curando, as pessoas estavam atônitas atrás de Jesus. Jesus era a referência, Jesus agora era a chamada agora de Jesus daquele momento, era o alvo daquele tempo. E os fariseus, os principais sacerdotes, os escribas, eles estavam arquitetando em meio a uma festa religiosa de como tirar a vida de Jesus. E nós vamos ver que isso é interessante, nós lemos na palavra de Deus, porque a Bíblia, como eu sempre digo, ela não vai ocultar de você a verdade. Ela vai falar as grandes coisas que Davi fez, que Sansão fez, mas ela vai contar os fracassos dos homens de Deus. Ela vai mostrar os pequenos pontos em que eles caíram, em que eles foram fracos. Nós vamos ver Davi, homem de Deus, mas que pegou a mulher de Urias. Nós vamos ver que Sansão, mas que quando arrancou o portão de Gaza, estava embriagado. Nós vamos ver que um homem que deitou no colo de uma mulher e entregou o seu segredo, que fazia ele ser forte. E nós vamos ver que a maioria dos homens, Gideão, um grande homem de Deus, mas lá na frente se corrompeu. Nós vamos ver todos os homens da Bíblia tiveram falha. Salomão, na sua sabedoria, se perdeu, levantou Astarotes. Então nós vamos ver que os homens de Deus, eles tiveram suas falhas. Então, quando nós analisarmos a palavra de Deus, nós temos que entender que os homens têm falha. A palavra não falha, mas os homens são falhos. Tudo isso foi escrito, eu lembro sempre das palavras de Paulo, que as histórias que nós ouvimos dos antigos, elas nos serviram como exemplos. Davi foi um grande exemplo de matar gigante, um homem de guerra, mas Deus deixou lá, permitiu lá que fosse escrito o adultério dele, para que nossa geração entendesse que o mesmo Deus que levanta para matar o gigante é o mesmo Deus que também pune o pecado. O mesmo Deus que levou Abraão a ser um grande amigo é o mesmo Deus que fez quase permitindo ele ser envergonhado dentro da terra do Egito. O mesmo Deus que fez Noé construir um grande empreendimento, mostrou a vergonha da sua embriaguez. Deus, ele não vai isentar nós de vermos olhar para nós. Por isso que eu amo as palavras de Paulo, que Paulo diz: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não julgaríamos o mundo. Por quê? Separasse essa análise em você, como você está, quem você é e o que você está representando na terra e quem você está representando. Tenho certeza que você deixaria de julgar os outros e julgaria mais você. Paulo disse isso e nós vamos ver que então os principais sacerdotes e escribas, eles estão incomodados com a presença de Jesus. E eles querem fazer o quê? Eles querem tirar Jesus da cena. Mas mal eles sabem, e mal Judas sabe, que tudo que eles estão fazendo como uma trama para matar Jesus, isso é apenas um plano de Deus para que nós hoje fossemos salvos e que a humanidade alcançasse a vida eterna outra vez. Enquanto Judas se preocupa em ganhar 30 moedas de prata, enquanto os sacerdotes se preocupam em tirar Jesus da cena porque eles estão perdendo prestígio, Deus está concluindo o seu plano. Enquanto muitos pensam que Jesus está lá carregando a cruz, sofrendo, apanhando, e pensa que ele está perdendo, o céu está em festa dizendo: o propósito está sendo cumprido. Porque para nós, às vezes, a perca ou passar por problemas é achar que Deus não está mais conosco. Quem olha para Jesus subindo, nós vamos ver, se eu não me engano aqui, a minha mente tá boa, mas de vez em quando eu dou umas... Nós vamos ver Paulo dizendo, se eu não me engano, em Coríntios, ele vai dizer que aquilo que Jesus estava fazendo causava naquele momento, aquelas chicotadas, aquilo que ele estava apanhando, aquilo que ele estava sofrendo, estava causando para nós uma grande tristeza, porque nós não queríamos ver o Filho de Deus. Os discípulos estão trancados dentro de casa, né? As pessoas agora estão... Imagina a frustração de Pedro, vendo agora o seu Senhor sofrendo. Mas Paulo vai dizer que enquanto Jesus estava sofrendo, apanhando,
ele estava agora cumprindo aquilo que Deus queria para que nós hoje que a gente possamos chegar perto do reino de Deus. A passagem, a abertura do céu agora já estava pronta para nós chegarmos até o trono da graça, porque nós não tínhamos mais acesso. O acesso era restrito, só o sacerdote podia fazer isso. Agora nós vamos entender uma coisa, e nós vamos ver que Paulo, quando ele escreve isso, ele está dizendo assim, ó, a tristeza, o que Cristo estava produzindo, parecia tristeza naquele momento, mas a tristeza que estava sendo produzida em Cristo ali, naquela hora, estava trazendo agora para nós a vida eterna, estava trazendo coisas boas. E às vezes nós vamos passar por um processo que vai nos entristecer, nós vamos ser envergonhados, vamos passar por sofrimento, vamos ser zombados. Aí as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, mas não é o cara que serve a Deus? Mas não é aquele que, homem de Deus, como falaram isso para Jó no capítulo 4, dizer, mas não é você que era um homem justo, que nas praças dizia do seu Deus, não era um homem que falava que Deus era contigo? Pode agora, como você está com lepra, perdeu 10 filhos, ou você cometeu um pecado, ou o seu Deus te abandonou. É natural. Jesus na cruz passou pelo mesmo problema que você passa. Na cruz, muitos disseram para ele, desce daí, tu não salvou os outros, salva a ti mesmo. Mas o propósito não é fazer para si, como foi dito aqui na palavra. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, foi para resgatar. E nós vamos ver que isso é a maior dificuldade de entendermos. Então Judas, ele está ali pronto para ganhar seu dinheiro, o sacerdote para ganhar o seu prestígio de volta, para tirar Cristo da cena. Mas vai acontecer uma coisa importante: a mesa da religião está pronta. Nós vamos ver que os pães asmos, a cultura judaica já está se preparando para comemorar a libertação. A religiosidade está pronta na terra, mas quando Cristo está sendo levado ao Gólgota, quando Cristo está sendo levado para dentro do templo, e ele vai apanhar, ele vai sofrer, ele vai passar, está sendo agora a maior festa no reino dos céus. Por quê? Porque está começando agora a hora de matar o cordeiro, a hora de derramar o sangue do cordeiro, a hora do perdão vir, a hora das portas do céu abrir, a hora em que tudo que estava agora travado, fechado, o céu que era de bronze, agora o véu estava fechado, não estava rasgado, agora a dívida ainda não tinha sido paga, mas enquanto ele está sendo entregue, enquanto ele está sendo enganado, enquanto ele está sendo por muitos achando que ele estava sendo ali derrotado, ele estava preparando a minha e a sua entrada no reino de Deus. Não pense os homens que tudo aquilo que tramar contra a obra de Deus e contra o escolhido, que eles estão fazendo mal, eles estão fazendo bem. Porque Pedro diz assim: se você sofre e apanha porque você carrega o nome do Senhor, bem-aventurados sois. Jesus disse no sermão: quando alguém te perseguir, alguém te injuriar, quando alguém falar mal de você por causa do meu nome e porque você carrega o meu nome, bem-aventurados sois felizes. Por quê? Porque aconteceram assim com os outros profetas. Vão te perseguir, é necessário que você passe por essas provações. Por quê? Porque isso vai aperfeiçoar o seu caráter, vai aperfeiçoar você para a chamada que Deus está fazendo na tua vida. Só que tem um problema: você não consegue entender isso quando está passando. Não consegue. É por isso que naquele momento Jesus olhava para Pedro e falava: esse camarada não entende o que ele está passando. Então Jesus, ele tem que ficar um período de 3 anos deixando as coisas acontecerem. Então entenda aí, você vai ver que no versículo 3, do capítulo 22, nós vamos ver: ora, Satanás entrou agora de vez em Judas. Antes ele estava ali agora soprando, ele estava fazendo algo diferente, ele ainda não tinha tomado, mas agora ali naquele momento, o texto diz para nós, e ele entrou em Judas. Agora, engraçado, naquela hora que Satanás entra em Judas, Judas brigou com Jesus? Discutiu com Jesus? Falou mal de Jesus ali? Não, tá vendo agora? Presta atenção. Às vezes nós vamos ver manifestações em nosso meio, o demônio se manifestar, e a gente fica às vezes com medo, né? Mas Judas não teve nenhuma manifestação. E às vezes nós temos que ter medo de quem não se manifesta do que muitas das vezes de quem se manifesta. É melhor ver Pedro orgânico falar a verdade na tua cara do que um Judas sentado pronto para te trair. Isso é muito difícil. Só Jesus conhece quem é que tem esse caráter.
E nós vamos ver. Olha como que é tão interessante. E entrou nele, e chamado Iscariote, era um dos 12. E este foi entender-se com os principais sacerdotes e capitão sobre como lhe entregaria Jesus. O plano era secreto. Por isso que se o nosso Deus não conhece o oculto, o profundo e o escondido, meu irmão, se Deus não conhecer quem... A Graça falou uma coisa interessante. Eu sempre uso esse texto quando se fala de Ezequiel. Eu amo esse texto. Ezequiel está em casa, Deus falou para Ezequiel: você vai profetizar durante um tempo, você vai ficar quieto. Você imagina, o cara está lá profetizando há muitos anos, e aí Deus fala para ele: agora você vai ficar quieto, vai ficar quietinho aí. E aí Deus vai até ele e fala: ó, estão falando de você por trás dos muros. E isso era muito interessante. É o mesmo Deus que fala: Ezequiel, quieta, por quê? Porque agora você falou, mas agora eu tenho que ouvir o que estão falando a teu respeito. E Deus está levando agora: Ezequiel, estão falando de você. E ó, fique tranquilo, por quê? Porque eu não quero que eles entendam que você é o cara. Eu só quero que eles saibam que tem um profeta no meio deles. Porque quando Deus envia um profeta, quando Deus envia alguém, é para salvar a nação, é para ajudar a nação, é para socorrer o povo. Quando a palavra de Deus, eu sempre falo isso, quando a palavra de Deus vem até nós, é como um SAMU que veio ao homem que está morrendo. Porque quando a palavra de Deus e quando Jesus chegou na tua vida, qual é o estado que você estava? De morte. Sim ou não? Você estava morrendo em algum pecado, em algum delito. Aí ele veio ele veio ali, preparou os médicos e ele socorreu, colocou como a história do bom samaritano. E hoje você está aqui. Hoje você está aqui porque ele está tratando, ele está curando, ele está ajudando, porque a igreja ainda continua sendo o hospital de Cristo. A igreja não é um hospital particular, é público. Agora olha o interessante, nós estamos vendo Judas achar que ele vai enganar Jesus. Ele vai achar que tudo que ele está fazendo no secreto, acho que ele esqueceu, Vinícius, das palavras de Jesus, quando Jesus disse assim: ó, entra no teu quarto e fecha a porta. Por quê? Porque quem manda ir para o secreto conhece o secreto melhor do quem está entrando. E muitas das vezes nós não entendemos isso. O nosso Deus, ele nos vê, nos conhece. Quando a Graça disse aqui, na palavra de Ezequiel, que Deus está procurando alguém na brecha, é que Deus está olhando, Ele está procurando, Ele está olhando alguém. Aonde está o Vitor? Aonde está o Ricardinho? Aonde está a Bianca? Aonde está o Vinícius? Aonde está o Patrício? Quando eu preciso deles na brecha. Deus, Ele não vai nos usar numa potência. Às vezes nós ficamos assim, ó, não, eu vou orar, jejuar, eu vou ficar uma semana. Sim, pode, Deus pode usar tremendamente. Mas o dia que você fala assim, ó, eu não quero ir para a igreja hoje, aí Deus fala: hoje a minha graça faz o que você está tentando fazer há muito tempo. Porque o meu poder só se aperfeiçoa na tua fraqueza. O diabo é estrategista, meu irmão, estrategista muito. Agora olha o que é aqui, olha como a palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nós estamos vendo alguém que vai trocar algo que é eterno por algo temporário. Judas, ele queria as moedas em seu bolso, mas não queria a vida eterna no seu coração. Tem muita gente que quer isso na sua vida, quer um tempo, né, de êxtase na terra, mas esquece que ele vai morrer e ele vai passar a vida na onde? Sua alma vai para onde? E aí nós vamos ver uma coisa interessante. Olha o que vai dizer aqui: então eles se alegraram, Vinícius. E quando eu olho para esse texto eu fico feliz. Por quê? Porque aqui essa reunião, ela é na casa de Deus, é no momento de festividade, é no momento de uma festa religiosa. Eles estão tramando para matar alguém, estão tramando para ferir alguém, e eles não estão tristes, eles estão felizes, meu irmão. E nós, muitas das vezes, se reunimos para fazer a obra de Deus triste. Jesus, ele sabe que isso vai acontecer. Jesus sabe que ele vai chegar essa hora, porque ele sabe de todas as coisas. Mas olha o que vai dizer aqui, ó. E eles se alegraram, e nessa alegria, vamos fazer um combinado. Olha só, e combinaram em lhe dar o que Judas queria. No meio de uma festa religiosa, que não tinha Deus. Tinha toda uma tradição, mas não existia Deus ali no meio. Tinha todo algo antigo, algo que falava do verdadeiro Deus, mas o verdadeiro Deus não estava ali mais. Por quê? A falsa religião. Não estavam adorando a Deus. Quem estava lá no meio? Um discípulo. Fala discípulo. Entenda uma coisa. Às vezes você vai trocar o Senhor por coisas combinadas.
por coisas que vão alegrar o seu coração por algum momento, mas que depois vai fazer você colocar uma corda no pescoço. Por que, meu Deus, eu saí da tua presença? Eu estava tão bem, eu estava dando uma saudação, eu estava tranquilo, mas o Senhor disse, vigia com aquela mulher que eu vou cair. Aí você foi, colocou a corda no seu coração, colocou a corda primeiro no seu pescoço, mas você já tinha enforcado o seu coração com a corda. Porque aonde estará o seu tesouro vai estar o quê? O teu coração. E se Jesus não é o tesouro da tua vida, você pode ter qualquer coisa, meu irmão. E olha o que vai acontecer para nós corrermos. Judas, ele não discorda, ele concorda. Judas é tão malicioso, ele é tão malandro, que ele concorda e ele busca uma boa ocasião para entregar Jesus na hora do tumulto. É na hora do tumulto? Sem tumulto. Já parou para analisar isso? Como ele é tão astucioso, porque quando Eva ela cai com a serpente, não tinha tumulto. Você está entendendo? Grandes homens que estão fazendo a obra de Deus, Satanás trabalha de outra forma. Tem gente que vai cair no meio da bagunça. Quem gosta de pula-pula, roda-roda, vai cair, vai ficar lá. Por quê? O diabo já sabe. Tem gente que é fácil ser vencido, mas tem gente que tem que ser com astúcia. Ei, Davi, ó, já ganhou a guerra, tá com 50 anos, você não precisa ir mais, já tem quase uma infantaria enorme, já tem mais de não sei quantos mil homens, vai ficar em casa, fica de boa, fica tranquilo, Davi. Serpente no ouvido. E Davi naquela varanda caiu na astúcia de Satanás. Deus não deixou que o diabo entrasse, porque era o pecado dele. Você não vê Deus atribuindo aquele pecado e falando para Davi, isso é culpa do diabo, não, é culpa tua. Mas Davi deu ouvido, porque a Bíblia diz que o diabo trabalha por trás do adultério. Agora, para e analisa. O cara astuciosamente, ele nem chegou a conversar, mas só dele olhar, ele falou que era aquela mulher. A astúcia de Satanás não é brincadeira. E é que você tem que entender, talvez você vai querer o ouro, a prata, talvez você vai querer trair sua mulher pelos olhos, talvez você vai querer trair seu ministério, talvez você vai querer fazer alguma coisa, porque os seus olhos desejam, e aí desce pro seu coração, sua mente maquina. Aí se você não conhece a palavra de Deus, se ela não vai na tua mente, se ela não desce no teu coração, se ela não entra na tua alma, meu amigo, você vai parar no inferno. Judas está agora combinado, com dinheiro no bolso, e ele está esperando. Ele falou, está garantido. Só que Judas, quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem é a igreja? Jesus. A igreja não sabe? Quem é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Jesus. Agora, se ele é o Cordeiro, ele precisa ser vendido, não precisa? Não precisa pagar um preço por ele? Então, quando Judas leva as moedas, o que ele está fazendo? Ele está preparando o Cordeiro. Por mais que... E quem pode matar o cordeiro? Só o sacerdote. Aí Judas pensa que ele está fazendo algo para... Não, eu vou fazer algo que não vai dar em nada. Mal ele sabe que Jesus está dizendo, ei Judas, chegou sua hora. Vai, me vende, me entrega na mão de quem mata. Mas é o seguinte, você vai preparar a melhor hora que o mundo vai conhecer. Porque quando eu estiver naquela cruz, o céu vai abrir, o Espírito vai descer e a terra vai ter oportunidade outra vez. Então vai pelas suas 30 moedas, vai pelo que você combinou, vai pelo prestígio e me vende. Me vende para os homens, mas deixa eu viver na eternidade com Deus. Eu posso ganhar o mundo e posso perder o mundo inteiro, mas eu não posso perder. Entenda uma coisa. Você tem que entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Aí Jesus, graça, ele sabe o que vai acontecer. Aí ele vai ter que ensinar agora, nós agora diferente. E a diferença é essa. Ele vai dizer assim, ó, chegou o dia da festa, mas ele não vai comemorar com os discípulos em um lugar junto com os outros. Ele vai separar um lugar. Fala, separar um lugar. Separar um lugar. Porque aqueles que Deus ama é o que está escrito em João 14. E eu tenho um lugar preparado. Quem acredita em Deus, dá glória a Deus? Glória a Deus. Então não turbe o teu coração. Na casa de nosso Pai tem muita morada. E se não fosse assim, meu irmão, você ia ficar 200 anos, 1000 anos aqui. Pra onde você vai? Quem vai pro céu, dá glória a Deus? Então entenda, você não tem uma casa só aqui, você vai ter uma casa lá. Então Jesus, ele vai dizer o seguinte, ó, olha como que é tão interessante. Chegou o dia da festa, a festa dos pães ázimos, dos miseráveis. E realmente, miserável eram aqueles homens que não entenderam que Deus mandou o maná no deserto e eles comeram e morreram.
Mas agora Deus estava mandando pão vivo que descia do céu. E eles não queriam pão vivo. Tem gente que gosta de comer pão embolotado. Tem gente que não gosta da palavra, não gosta daquilo que vem do céu, gosta daquilo que os homens preparam. Pães asmos. Aí vai só, olha só. E o que lhe importava comemorar a Páscoa. Então comemoração é diferente quando a gente sente a comemoração no nosso coração. Você quer ver quem já foi pego de surpresa no aniversário? Não é a coisa mais bacana? Como é que você sente? Seu coração fica como? Alegre, sim ou não, né? Feliz, sabendo que alguém te ama, né? Agora Jesus está vendo assim, ó. Tá lá a Páscoa, o pães asmos, tá aqui Judas, tá a festa acontecendo e Jesus fala: não me alegro por nada disso. Por quê? Porque foi Judas, juntamente com os outros, que fizeram o quê? No meio daquela festa me venderam. Aí Jesus, ele vai dizer, prepara um lugar diferente. Por quê? Porque naquela festa vai ter religiosidade. Naquela festa tem um combinado para matar. Naquela festa tem um combinado para me tirar da cena. E naquela festa, o nome do meu pai não vai ser glorificado. E nós tivemos uma festa. Quem gostou da festa da Missão da Glória? Agora entenda uma coisa aqui. Versículo 8. Jesus, pois, enviou quem? Pedro e Ju? Não. Pedro e Ju? Não. O que Pedro era no momento aí? Ele é um discípulo que está seguindo Jesus. Sim ou não? Sim. Lá na frente ele vai se tornar um apóstolo, graça. Só que Deus, olha como ele é tão maravilhoso. É o único texto na Bíblia que você vai ver Jesus mandar os discípulos seguir uma pessoa fora dele. Você não vai ver texto de Jesus dizendo assim, ó, siga tal homem. Jesus vai enviar seus líderes dizendo assim, ó, Pedrão e João, dizendo o seguinte: vocês vão preparar a Páscoa para que nós comamos, para que nós se alegramos. Aí eu entendo isso, que quando Deus levanta um homem, um líder, ele tem que fazer o quê? É ele que tem que ir na frente e preparar tudo para os outros. Quem vai morrer na cruz? Jesus, não é? E depois os discípulos vão morrer como? Como é que morreu Paulo? Como é que morreu Pedro? Porque ele mesmo disse, ele diz, ó, se você se parecer pelo menos e fazer pelo menos o que eu faço, se perseguiram a mim, vão perseguir a vós. Se bateram em mim, vão bater em vocês. Se tentaram me matar, se me mataram, vocês vão morrer da mesma forma. Pedro não estava capacitado para entender aquilo naquela hora. Você está pronto a morrer agora pelo Evangelho? Você está pronto agora para morrer por Jesus? Você vê o culto, você quer, Senhor, eu vou entregar a minha vida. Ele fala, tem certeza? Você vai entregar a tua vida? Você vai levantar a mão? Não é só morrer nas práticas do mundo, é entender que você não faz mais parte dele. Você vai comer a comida, você vai sentir uma comida, você vai no melhor restaurante. A comida mais cara você pode gastar, mas quando você acabar de comer, ainda você não é o gostinho do céu. Você vai frequentar o melhor lugar e você vai ficar feliz, vai sair, mas ainda não é o que a Bíblia diz. Um lugar que não tem choro, que não tem lágrima, não é ainda. Porque o melhor está sendo preparado para os filhos de Deus. O melhor vai ser na eternidade. O melhor para nós não é aqui. Só que nós queremos o melhor aqui na terra. De fato, meu irmão, nós queremos o melhor. E você acha um bom carro? Eu e Patrícia que o diga, né? Mas sofrendo com um carrinho. Carro bom é maravilhoso, mas nada vai tirar o nosso prestígio, nossa alegria, Vinícius, de quando nós entrarmos pelos portões celestiais, de quando nós chegarmos na presença de Deus. Se olhar para um lado, olhar para o outro e falar, não tem carro, não tem avião, não tem prédio, não tem nada disso. O que tem aqui? Tem a presença daquele que não vai confortar o teu coração com nada visível, mas sim com a presença dele. E é por isso que quem é chamado por ele entende que não faz mais parte dessa terra. Aí Paulo diz, eu sou peregrino, meu irmão. Paulo diz, eu sou forasteiro. Eu não sou dessa terra. A comida é boa na terra, mas eu ainda quero a comida do céu. Ó, a hospedaria é boa, pode ser um hotel em Dubai, mas o céu ainda continua sendo o melhor lugar, meu irmão. Porque se eu viver o melhor na terra e não for parar no reino, meu irmão, perdi tudo. Perdeu ou não perdeu? Vamos lá para o texto que eu mandei abrir aqui, pedir para abrir, por favor. Presta atenção. Pedro e João, então, eles vão lá. Eles são líderes. Fala, líderes. Líderes. Você pode não liderar a igreja. Está aqui 2 pastores. Mas você pode, se você é o líder da sua casa, sim ou não? Como é que é liderar? É fácil? Liderar filhos é fácil? É fácil não, meu irmão.
sofrimento, que ele der uma casa, sabe? Tem que ter sabedoria. Meu Deus, como um pai. Os filhos, eles estão em um determinado momento, até com você, até o tempo que eles começam, depois que eles começam a entender que eles podem caminhar com as próprias pernas. Mas não tem quantos anos? Então você aproveita até o tempo que ela vai dizer assim, ó, hoje eu não vou ficar mais, papai. Por quê? Porque você vai doer o seu coração, você vai falar, meu Deus, a minha filha, eu troquei fralda, eu fiz isso, fiz aquilo, mas preparou ela para o mundo. Tem que ter preparo ou não tem que ter? Tem. E o cristão não tem que andar despreparado? Não tem que ler a Bíblia? Não tem que jejuar? Não tem que conhecer a Escritura? Aí o pai prepara o filho para ser um grande empreendedor, um advogado, investe nele, mas o preparo religioso, o espiritual, nós não preparamos nossos filhos. Aí depois acontece, vai na onde? Na igreja. Aí pensa que o pastor é o quê? Super-homem. Não é? Pastor, resolve o problema. Calma, eu vou tirar aqui a roupa aqui, eu vou mergulhar ali e vou resolver. Tá caindo um avião, chama o pastor. O prédio vai cair, chama o pastor. Aí Deus fala, e aí? Todas essas infraestruturas estavam na tua mão, mas a partir do momento que você não soube cuidar, fica difícil, sim ou não? Então olha o que vai dizer. Pedro agora vai aprender na prática. Ele está ouvindo Jesus. Existe um homem, ele não tem nome, Jesus não revelou quem ele era, mas provavelmente os estudiosos dizem aqui é a casa de São Marcos, o pai de São Marcos, a família de São Marcos. Mas olha o que vai acontecer. Pedro e João dizendo o seguinte, ide. Primeiro eles vieram, e depois vocês vão vir. Aí tem gente que fala assim, eu sempre falo isso, eu não quero ninguém aqui sentado engomadinho de gravata, não, entra nas vielas, quem é evangelista vai pregar, quem é homem de Deus tem que estar por aí pregando a palavra de Deus. Aí vocês voltam, aí fica aqui não, sentadinho, não, aqui eu sou evangelista. Não, você vai ser evangelista, evangelizando, você vai fazer a obra do Senhor assim. Agora, sentado esperando, não. Você vai saber se Deus te usa? Entra nas vielas, vai pregar a palavra, depois volta, pastor, foi tensa, eu preguei, pessoas foram curadas, ganhamos alma para Jesus, e daqui as almas, traga os frutos. Primeiro você vai vir, vai passar um período, mas não vai ficar a vida toda na alma do pastor, não, vai ter que se virar. Jesus falou 3 anos comigo, 4º ano, ainda Jesus apareceu no 5º ano, fica com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quem consegue ver ele aqui? Mas quem sente ele pela fé? E tem hora que você está na prova danada. Aí você fala o quê? Senhor, porque você me abandonou? Mas o Espírito Santo não está aqui? Porque conviver pela vista é uma coisa, pela fé é outra. Sim ou não? Tem hora que dá vontade de fazer o quê? Eu parei. Engraçado, a gente tem vários problemas. Problema sentimental, financeiro, familiar, na saúde. E a gente só culpa quem? O primeiro que não quer largar é Deus. Aí Deus fala, rapaz, mas eu não sei, eu resolvo o seu problema, a primeira coisa que você quer fazer é me largar. Eu sou o ser que vai resolver seu problema, mas sou o primeiro que você vira as costas. Que já parou para analisar? Eu lembro das palavras de Jeremias, que Deus falou para Jeremias assim, Jeremias, procura o mal em mim para que você me abandonasse. O que eu te fiz para você me negar ou não querer mais estar comigo? Aí sim. Porque o primeiro sintoma que a gente tem na carne é, eu não vou mais à igreja, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber mais nada. Aí Deus fala, o que é que eu fiz? É como se Deus fosse culpado. E Ele não é culpado. Culpado é você que não tomou as rédeas da sua vida e nem foi responsável por aquilo que Deus te deu. E responsabilidade tem Deus, Ele tem a dele e você tem que ter a tua. Sim ou não, igreja? Vamos lá, versículo 9 agora para nós entrarmos. E lhe perguntaram, onde queres que lhe preparemos? Aí eu quero falar 2 coisas importantes que eu analisei nesse texto. Uma coisa é, onde você quer que Deus prepare um lugar para você? Só na terra ou no céu? Só que para nós irmos para o céu, nós temos que preparar na onde? Na terra. Agora me explica para mim, como é que está a tua vida na terra? É por isso que se a pregação da palavra de Deus não levar você a pensar de como você está, se o Espírito Santo de Deus não levar você a analisar o que você está vivendo e não houver mudança na tua vida, você não vai para céu nenhum. Você vai para o céu da boca da onça. Por quê?
Porque o evangelho chama você para sim ou não? Para Você acha que Deus me tirou da vida que eu estava para quê? Para me continuar fazendo as mesmas coisas? Não, o evangelho traz mudança. Aí ó, o preparo é: onde queres que nós preparamos? Essa é a pergunta. Aonde quer? Porque Deus está disposto a preparar uma cena na tua casa só para te salvar. Ele quer te pegar no trabalho, ele está disposto a estar com você onde for. Por quê? A mulher do poço, ele não falou assim, ó, não é em Samaria, é na onde? É no poço. Se fosse lá no Monte Gerezim, ou se fosse no Monte Ebal, ou se fosse qualquer outro monte, Jesus tinha subido, ido até ela, ou ido na casa dela. Mas Jesus falou, eu vou lá no poço, aonde ela está tirando água, eu vou lá, e é lá que ela vai conhecer o céu aberto, é lá que ela vai conhecer a mudança, é lá que ela vai conhecer que a vida dela vai mudar. Jesus quer ir aonde você está disposto a abrir o teu coração. Ele não quer ir. Tem muitas pessoas, sei, a igreja é bacana, é legal, é gostoso, até parece que eu sou perseguidor da igreja quando falo isso. Mas entenda, tem muita gente que vê a igreja, mas não vê a Cristo. E aí está dizendo, ó, eu conheço você no seu trabalho, eu conheço você na sua empresa, eu conheço você na sua casa, e é lá, no dia a dia, que eu quero mostrar a sua transformação. Não adianta colocar roupinha bonita, não adianta vir aqui falar das suas palavras lindas, você tem que entender que eu conheço você por dentro, eu conheço você organicamente, eu te conheço, eu sei quem você é. Aí ele está dizendo, qual o cenário, o que você quer que eu te encontre, que eu preparo para você, o céu na terra. Abre aí, Ricardo, Apocalipse 19, se eu não me engano, versículo 6, 19, 6. Já vamos entrar na palavra. Dá glória a Deus? Glória a Deus. As horas ainda... Ixi, ainda tem tempo ainda. Não é para estar com sono não, abre o olho, dá glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto o Ricardo abre aqui. Aleluia. Dá o microfone, por favor. Aleluia. Isso mesmo, voz de trovão. Já tem a voz bonita agora. Apocalipse. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Ele está dizendo agora que aquelas vozes, que o reino de Deus agora está Deus está fazendo o quê? Reinando. Olha o que a Bíblia está dizendo, eu ouvi muitas vozes, eu ouvi grandes trovões, mas olha a suavidade de quem está ligado. Ele disse no final o quê? O que ele diz no final? No finalzinho. Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poder, Ele reina. Para nós ouvir isso, hoje é uma alegria, mas se Jesus não vem, nós ouviríamos isso? Não. Teria como João abrir o 7 selos, teria como ele ter essa visão espiritual? Se Jesus não morre? Não, então tem propósito na sua vida que é necessário. Então se for necessário ele padecer, tem coisa que você vai ter que sofrer. Ah, pastor, mas a teologia de hoje diz que nós não precisamos sofrer. Então vamos tirar a cruz de Cristo. Ou qual é o sofrimento? Eu não sei. Mas assim como, se eu não me engano, John Bunyan disse que Deus, em todo canto do mundo, Ele tem os seus santos e Ele sabe como eles sofrerão e eles viverão acerca de Cristo. O problema é que nós não queremos sofrer. Sabe que às vezes o maior sofrimento não é você apanhar. Às vezes é negar a si mesmo. Se tem um sofrimento que aí é pior. Nós estávamos lá na festa. Ele está com uma pedra lá. Qual que era a vontade de muitos lá? Era tacar a pedra nela de volta? Ou evangelizar ela? Foi verdadeiro. Só que nós foi chamado para isso. Quando Estevão estava sendo apedrejado, qual que era a vontade dele? Viu como nós estamos aperfeiçoados? Automaticamente, quando nós somos perseguidos, humilhados, apanhamos por causa de Cristo, vem a ira do nosso coração. Mas nós não estamos preparados ainda. A mudança ainda leva tempo. Sim ou não? Leva tempo. Não adianta. A vontade que nós tínhamos fazer o quê? Vamos lá que nós vamos resolver esse problema agora. Aí Deus falou, aí Pedrão, encarnado, está disposto a defender Cristo, mas com a espada do lado. Aí Jesus disse, Pedro, guarda isso aí. Por quê? Porque o que desarma o homem é o evangelho. O que faz o homem largar a pedra, o que faz o homem parar é o evangelho. Deus não vai mudar com as suas ações, é as ações dele que vai mudar as coisas. Vamos lá, versículo agora 10. Agora entraremos naquilo que Deus quer falar conosco. Versículo 10. E então lhe explicou Jesus
Ao entrar na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de quê? De água. Vamos ver o que é um cântaro. Lê para nós aí, Bianca. Que nós pedimos para você me marcar, por favor. Eclesiastes 12. Olha que interessante. Eu quero falar 3 coisinhas. Eclesiastes 12. Ô, meu filho, peraí. Eclesiastes 12. Peraí. É no finalzinho, bem no finalzinho. Peraí, que eu tô na idade. Fecha aqui. É o 12, mas vai lá no finalzinho do Eclesiastes 12. Achou aí? Isso, 12, versículo 6. Olha o que Salomão vai dizer. Salomão é o homem mais sábio. Antes que se quebre a cadeia... Pera, que ela não participa muito daí. Na igreja, né, foge direto. Microfone, bonitinho. Voz de trovão, vai. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro, Junto à fonte. Parou antes que o cântaro se quebre junto à fonte. Lê João agora. 4, da mulher samaritana, né? Se não me engano? É isso aí? Não sei como é. Deixa eu ver. E não tem mais sua vozinha dela. Isso. Vamos lá, lê aí. Acho que ele nem achou ainda, hein? João, é isso, né? Não, vê o verso. Peraí, vamos lá. A igreja da glória a Deus aí. Glória a Deus. Fica a igreja inteirada na palavra. 4, versículo 27. 28, me perdoa. Isso, garoto. Só fazer voz de trovão, vai. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que querem saber ou por que está conversando com ela. Então, deixado seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Aí, presta atenção. Salomão vai falar do cântaro, João vai falar do cântaro, e agora nós estamos vendo Lucas falar do cântaro, sim ou não? Sim. O que é um cântaro? Era um objeto assim de barro, era uma vasilha de barro, certo? E ele era usado para poder tirar água, né? Então, se ele era usado para tirar água, você acha que a mulher pulava no poço? Como é que ele tirava então? Como é que era a visão do cântaro? Eram 2 asas do cântaro e ela colocava uma cordinha. E ela fazia o quê? Muitas fontes tinha uma madeira que você descia devagarzinho. O cântaro é frágil? Sim ou não? Então ele podia quebrar, né? Então o que Deus está dizendo? Que Deus nunca vai entregar nas nossas mãos algo frágil se nós não estamos ainda adaptados a carregá-lo. O cântaro representa uma vida. Salomão disse, quando estamos para perder a vida, a nossa vida, o nosso corpo é como um cântaro que se quebra. E olha o que ele disse assim, muitas vezes a mulher indo até o poço para tirar água, se ela não tomasse cuidado com o cântaro, no percurso, o que poderia acontecer? Isso quebrar. E aí o que ele está dizendo? Se lá representa a vida, muitas das vezes, às vezes que nós vamos dar água para beber a alguém e nós não souber carregar, acabou. Vai se quebrar no caminho. Aí entenda, quebrou uma asa, ainda tem a outra, ainda vamos tentar consertar, né? Vai lá e tenta consertar. O problema é quando ele quebra por inteiro. Por quê? Presta atenção. Tá aqui o poço, tá? Aqui é o poço. Aí, vou ter que ir, levanta, fica em pé. E olha que dessa vez o poço é grande, mas você vai ser o poço hoje. Aqui é o poço, beleza? Presta atenção, fala profundidade. Profundidade. Aquela mulher que vai de João, vou falar de Salomão. A mulher que vai de João lá, ela entende que para pegar água ela tem que ir com uma cordinha no cântaro e descer. Então ela vai com fragilidade e ela, com sensibilidade, e ela vai colocar lá, era um preparativo, e ela vai descer, sim ou não? Quando você faz um poço, o que você coloca em volta do poço? Você deixa com barro? Tem que fazer com o quê? Ou tijolinho, ou naquela época não tinha queimada, era o quê? Pedras. Se ela se descuidasse um pouquinho, o que acontecia com o cântaro? Ele desequilibrava, batia na pedra e fazia o quê? Quebrava. Você está entendendo? Deus, que Ele entrega na nossa mão é algo que faz uma ligação com vidas. Presta bem atenção. Qualquer coisa que tira do foco, o cântaro quebra. E aí como é que você vai dar água para beber alguém? Ou vai conduzir algo? Se você não tem equilíbrio emocional, se você é desequilibrado. E qualquer coisa tira do foco. Entenda uma coisa. O cântaro daquela mulher quebrou com Jesus? Por que não? Porque Jesus estava lá pela vida dela, não pela água que ela ia tomar.
Tem muitas pessoas que têm que entender isso. Quando Jesus chega e fala para ela, me dá água para beber. E ela tinha água para dar? Sim ou não? Sim. Então aí ela teria que ensinar como descer a água para pegar a água lá embaixo. Só que Jesus vai mostrar algo para ela interessante. Eu não vim aqui para que você me mostre suas habilidades de como conduzir o cântaro ou como descer ele. O problema é que esse cântaro da tua vida você trouxe da sua casa com problema na vida sentimental, você não está adorando, você já está totalmente quebrado. Lá você se desgastou e veio vazio. E eu não quero que você me mostre profundidade. Eu quero que você tenha zelo e cuidado. Porque por mais profundo que seja um poço, se você não tenha cuidado e você não é equilibrado emocionalmente, o que acontece? Você vai quebrar. E aí olha o que vai acontecer. Jesus vai usar a figura de um cântaro, dizendo, este homem que vai estar lá, ele vai fazer algo diferente. Fala, algo diferente. Algo diferente. Você sabe por que ele vai ser perseguido? Porque tem que fazer diferente. Aleluia. Por que Jesus foi perseguido? Diferente. Você imagina você entrar agora aqui, ver a Graça agora, bonezão. Hoje em dia nós estamos no século 21. Bonezão, toda vestida no hip hop. Quem chegar aqui não vai achar diferente? Porque já está acostumado com ela, sim ou não? Sim. Então, entenda. Algo diferente chama atenção? Sim. É criticado? Sim. Então entenda, quem quer fazer algo diferente já vai sofrer isso. De cara já vai sofrer isso. Mas por que ela é diferente e sendo que é um ser humano como eu? É que Deus chamou uns para ser diferente. Aleluia. Quantos gigantes mataram depois de Davi? 4, mas então, mas de quem fala só? Só Davi. Por que não fala dos outros 4? Por que não são pregados os outros 4? Por quê? Porque Davi foi diferente. Deus levantou ele para fazer diferente. Preste bem atenção. A mulher chega, quando Salomão olha para o cântaro, ele fala, quebrou junto ao poço. Então quem veio com sede para levar água para casa, vai ter que agora voltar. E agora vazio, frustrado. Tem muitos ministérios, muitas igrejas, que quando a gente vem para beber água, a gente volta para casa seco, vazio e frustrado. Por quê? Porque em vez de cuidar, quebra. Porque tá perto do poço, tá do lado da água, mas é um poço de religião. Aí pelo ser um poço de religião, quebra o raso. Ou por descuido, acabou, não sabe conduzir, quebra. Preste bem atenção nisso. Isso é muito interessante. E Salomão, como homem sábio, disse, antes que se quebre, antes que você se quebre no álcool, antes que você se quebre na droga, antes que você pegue uma cadeia, antes que você destrua o corpo, que é o seu cântaro, que é a tua vida, Deus está dizendo assim, deixa eu conduzir ela com sensibilidade, deixa eu fazer uma ligação simples. Você não vai precisar ir ao mais profundo, não. Eu vou te levar em águas tranquilas. Você não vai precisar beber água parada, não. Você não vai viver da religião ou de um copo de água que alguém te dá, não. Você vai viver daquilo que o céu te dá. Aleluia. O problema é que nós estamos vivendo assim hoje. Nós queremos ir ao posto da religião, damos tudo lá e acabamos voltando quebrado, frustrado. A mulher que ia ao poço sabia que o poço tinha nome? Tinha ou não tinha nome? Não tinha nome? Tinha nome. Mas entenda, Jesus não queria que ela voltasse com o cântaro da mesma forma. Jesus queria que ela abandonasse aquilo. Por que Jesus queria que abandonasse? Porque Jesus não ia causar uma sede nela carnal. Jesus ia causar uma sede nela espiritual, que precisa ser causada. A igreja não tem que causar coisas carnais. Eu estou atrás da casa, do carro, do dinheiro. Não, está dizendo assim, eu estou atrás da vida eterna, do perdão, da transformação. E Jesus fez grandes milagres com coisas simples. Mas ele diz, eu preciso achar uma geração que faça diferente, meu irmão. Diferente. Quer fazer igual os outros? Já tem um monte aí. Aí Jesus diz, Pedrão, vai acontecer uma coisa. Quando você entrar, você vai ver um cara que não faz o que você faz. Você está andando comigo, mas não faz o que esse cara faz. E quando você chegar, você já vai notar que ele é diferente. Mas quem indicou ele? Jesus. Quem indicou Davi? Deus. Isso. Quem foi que indicou Sansão? Deus. Quem foi que indicou Salomão? Deus. E o que Deus indica é diferente. Acabou. Pode doer no coração, mas é diferente, sim ou não? Aí olha o que vai acontecer. Jesus está dizendo assim, você vai entrar na cidade, o alvoroço da cidade. Imagina o tanto de judeu que não tem lá, com cântaro, tanto de gente lá. Mas Jesus especificou. E ele diz assim, ele é diferente.
no meio de uma geração que está fazendo tudo errado, ó, no meio de alguém que está tramando morte, no meio de alguém que está combinando para ganhar dinheiro, no meio de alguém que está combinando para matar alguém, tem alguém lá com um cântaro diferente. E Pedrão, vai atrás do que é diferente? Não vai atrás. E olha o que vai acontecer. E então lhe explicou Jesus: ao entrar na cidade, você vai encontrar um homem com um cântaro de água. Segue ele. Só tem 3 coisas que Jesus faz aqui. Ele manda nós ouvir o Espírito Santo e seguir. Ouvir os ensinamentos dele e seguir. Deus é a nossa prioridade. Mas é a primeira vez que ele olha para o homem e diz: segue esse. Porque eu só consigo olhar para o homem ao conduzir essas palavras que é Paulo. Paulo diz: sejais meus imitadores. Como eu sou de quem? Meus imitadores. Paulo olhou primeiro para ele, para dizer: eu imito. Então imite ele. E como Paulo era? Paulo conduziu Onésimo na onde? Paulo conduziu Áquila, Priscila, Timóteo, como alguém que tinha uma ligação com Deus para carregar o cântaro aonde quer que fosse. Você está entendendo a responsabilidade que Deus dá para nós? Não é fácil. Tem gente que vai ligar para você e vai dizer: pastor, ou para a sua vida, tem como orar por mim que eu vou me matar, ou vou... Aí você fala: não, cada um com o seu problema. Aí ele morre, é notícia depois. Eu falei isso para você, eu estava vendo as crianças, eu falei: ó, às vezes você não quer cuidar dos que Deus te traz agora, depois você vai cuidar da outra geração. Eu fiz algo por alguém que eu deveria ter feito, hoje eu tenho que cuidar de alguém que era para eu ter cuidado, agora eu tenho que cuidar do outro. Conduzir, é difícil, não é fácil. E essas experiências com Deus levam tempo, sim ou não? Acho que é todo mundo que tem a faculdade com Deus assim fácil? Não é. Moisés demorou 80 anos, então não é fácil. Pode ser Davi. Ah, Bia, aplaude o Senhor pela vida. Para Salomão, conduzir o cântaro muitas das vezes até o junto ao poço, muitas das vezes, e não tomar cuidado, quebra o cântaro. Para a mulher aqui, a samaritana, no versículo 27, ela já vai dizer uma coisa importante: ela deixou o cântaro quebrou? Não, ela deixou. Por que ela deixou? Era aquilo que lhe trazia peso, era aquilo que também era provisão, mas era uma provisão que ela levava, secava, ela voltava. Mas agora ela achou uma provisão verdadeira. Qual que era a provisão? Jesus. Ela tirou água do poço? Não, por mais profundo que seja a religião de hoje, não tem como tirar nada dali que alimente espiritual. Não tem como. Jesus não tirou. Por que Jesus tirou dos saduceus? Dos fariseus, dos essênios, dos zelotes, por mais profundo que eles fossem. Agora, o que ele tirou de Pedro? O camarada ter a sombra ao curar. O que ele tinha? O que Paulo tinha que para os paninhos ser levado e os demônios serem expulsos? O que eles tinham? Que profundidade é essa? Espiritual. Por isso que Paulo fala: eu vou em demonstração. Quando era necessário Paulo mostrar na escritura, ele... Mas quando era necessário a demonstração do Espírito, ele... Porque ele entendia. Paulo era conduzido pelo Espírito. E sendo conduzido pelo Espírito, é como ele disse para a igreja de Roma: se é que o Espírito habita em vós. Porque às vezes nós vamos à igreja, mas não vivemos com o Espírito Santo. Aí ele vai dizer aí, no versículo 10: e até a casa em que ele entrar. Olha só, o papel do Espírito Santo é nos guiar, sim ou não? Então você vê que, ó, o Espírito Santo tinha descido aí já? Sim ou não? Presta atenção. Não, Jesus não tinha morrido. Mas já tinha alguém que Jesus já estava dando referência que podia seguir. Ele tinha nome? Não, então entenda uma coisa: às vezes você vai ser uma referência, mas Deus não vai precisar usar o seu nome. Não vai necessário. Deus não quer usar o teu nome, porque só o nome dele já é o suficiente. Só o nome de Jesus já é o suficiente. O Espírito Santo, olha o que vai acontecer aí. Segue até a casa e entra. E dizer ao dono da casa. Ao dono. Quem era aquele dono daquela casa? Sabe o que eu me fico lembrando? De quando Deus fala para Moisés: sobe um pouquinho. Aí Moisés vai subindo. Sobe um pouquinho. Quando Moisés olha, onde Moisés está? Na casa de... Aí ele vê o candelabro, ele vê a mesa. E quando ele pensa, ele está lá, passando um tempinho com Deus. A glória de Deus envolve ele, porque ele está ouvindo a palavra, está sentado com Deus. Deus está escrevendo. Ó, Deus, você imagina isso? A mobília.
Você vai ver que, da mesma forma, você está vendo os discípulos agora entrar num lugar mobiliado. Mas Jesus não fala para Pedro, vai lá e imita a mesa. Vai lá e desce e faz agora outro candelabro. Não, Jesus vai fazer diferente. Jesus diz, agora não precisa mais fazer uma mesinha de madeira, de acácia. Agora não precisa revesti-la de ouro, não. Agora eu preciso usar a tua vida e o teu coração. Agora, ó, não precisa de ouro para resplandecer o candelabro. Agora a palavra vai brilhar em você. Agora vai estar na tua vida, vai estar no teu coração, vai estar em você. E aonde você for, não vai ter como te esconder. Vão vir atrás de você, vão querer oração, vão querer revelação, vão querer a cura, porque o que está em você é diferente, meu irmão. Porque se fosse chamado para você ser igual aos outros, Jesus tinha chamado. Moisés desce. Quando Moisés desce, Moisés está diferente. Pedro vai sair diferente dessa casa aí. Entenda uma coisa, tudo aquilo que nós temos que intimidade com Jesus é para nós sermos diferentes. Aí Jesus, ele vai explicar o seguinte, diz ao dono da casa, o mestre manda te perguntar, onde é o aposento no qual lhe devo comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará, primeiro, um lugar pequeno, um espaçoso. Ó, e engraçado que graça, que a igreja cresceu em lugares pequenos, mas Jesus não deixou ela viver lá. Ela cresceu. Como é que uma semente nasce? Primeiro aqui, ó, no lugar oculto, você joga a terra em cima, ninguém tá vendo. Aí começa a brotar, aí começa a ir. E você vai ver que vai crescendo, sim ou não? A igreja começou como uma coisa que ia parar. A igreja começou lá no livro de Atos como uma coisa que não ia dar continuidade. Onde ela está hoje? Onde ela está no mundo. Jesus vai dizendo assim, ó, não é o tamanho do lugar que vai fazer nós crescermos. Não é o tamanho do lugar que vai dizer que eu estou. É o que você está fazendo e o tamanho do teu coração para mim poder entrar. Porque muitas das vezes nós queremos ir para um lugar grande, sendo que não estamos abrindo o coração num lugar pequeno. Sendo que não temos referência num lugar pequeno. Onde aconteceu o avivamento da Rua Azusa? Nos melhores galpão? Aonde John Wesley foi usado? Aonde A.W. Tozer foi usado? Onde esses homens? Eles foram para a praça. Eram 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Por quê? Porque não era o lugar, era o coração. Era a vida, era a entrega. Era o tanto que eles se doavam para Deus. Olha para o seu tempo, olha para o meu tempo, o tanto que você se doa para Deus. Nós não se doamos mais. E por nós não se doar da forma... Eu vejo hoje uma geração. Eu li, quando eu vi essas histórias dos heróis da fé, graça, eu fiquei maravilhado, porque eu falei, Senhor, agora eu vou orar, eu vou jejuar, até que os meus joelhos se machuquem, até que a minha mente abra, até que o Espírito Santo tome conta de mim. Deus falou, não, isso aqui é a glória dos homens. É no dia em que você dizer assim, ó, a minha graça te basta. Aí, fraco do jeito que você está, na rua mais suja que você acha que é, e no cenário mais podre, porque pergunta para Daniel se Nabucodonosor conheceu o Deus dele. E onde foi? Pergunta para Faraó aonde ele conheceu o Deus de José. E aonde nós queremos apresentar Deus? No melhor lugar? Nós hoje poderíamos estar num lugar com luzes bonitas, da forma que nós queremos, aí Deus fala, olha a hipocrisia. Estão no melhor lugar. E eu não estou no lugar que eu deveria estar. Dentro do coração e da vida deles. Porque eu lembro que nós entrávamos nas igrejinhas simples, aquelas mulheres de coque, quando elas vinham até nós, acabou, meu filho, aquelas mulheres eram raio-x. E hoje? Temos lugares bonitos, templos bonitos. E cadê a presença dele? Cadê a transformação? E é isso que nós temos que entender. E Jesus está dizendo assim, ó, a casa mobiliada. Aí ele vai dizer, e ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, um lugar seguro. Deus tem para nós. Olha, mobiliado, e ali fazer-os preparar. E indo tudo, encontraram como Jesus disse. E encontraram como Jesus disse. O que ele te prometeu que ele não possa cumprir? O que ele te diz que voltou como uma mentira? Ele é filho do homem para mentir? O que ele falou que ele ia fazer por nós?
Como os discípulos, aqui a Bíblia, a palavra está afirmando, e encontraram, como Jesus disse, e prepararam. Agora é isso. Nós somos a geração mais ansiosa, sim ou não? Aprendi poucos tempos, né? Nós somos ansiosos. O ansioso se preocupa com o quê? Com o passado ou com o futuro? Futuro. Agora, olha o que Jesus vai dizer. A palavra que Jesus vai dizer aqui, ela me chama a atenção. Vai dizer assim: chegada a hora, pôs Jesus aonde? À mesa. E com eles os apóstolos, a sua família. Ele disse: tenho desejado. O quê? Ansiosamente. O homem que mais pregou contra a ansiedade está dizendo: eu estou ansioso. Não é pela mobília da casa, não é pelo lugar espaçoso. É que vocês não entenderam. Vai chegar um dia que nós vamos passar na rua. Alguém vai passar na rua. Posso ir primeiro, Ricardo pode ir primeiro, Vinícius pode ir. Mas alguém vai passar e vai dizer: por que o tecladista não está mais lá? Porque talvez ele vai estar num lugar espaçoso, num cenáculo grande. Aí nós achamos a igreja, mas talvez você pode estar no céu. Você vai querer ansiosamente viver um dia como aquele que você viveu. Senhor, lá tinha palavra, lá tinha um louvor, lá era verdade, mas agora vai ter que viver com o que você viveu lá atrás. Aí Jesus está dizendo aqui, ó, ansiosamente, eu não quero só estar no lugar grande, eu quero comer a Páscoa antes do meu sofrimento. Antes que você passe por sofrimento, tire a ansiedade do teu coração, sente na mesa com Jesus, sente com aquele que vai te mostrar que não só nessa terra, mas para onde você vai ter um lugar lindo, maravilhoso, esperando por nós. Aí agora é como olhar para a história de Peter Pan. É engraçado, ele vai dizer: nunca. Não é a terra do nunca, mas ele vai dizer: pois vos digo que nunca mais, nunca comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aí ele está dizendo: os três tiveram seus cântaros na tua vida. A mulher do poço saiu da casa com problema, com dificuldade. Queria porque queria mudar a tua vida. Ela não contou nada para Jesus, mas Jesus revelou a vida dela. Jesus mostrou que é o socorro dela, tratou a religião dela. Ela esqueceu o cântaro. Salomão viu que não dava tempo para certas pessoas, o cântaro se quebrava no caminho. Jesus usou o cântaro como uma referência a alguém que vai fazer algo diferente. Mas para nós, essa geração, o que ele pode usar para nos mostrar o que verdadeiramente devemos fazer? Aí ele termina: e tomando o cálice, havendo dado graça, disse: recebeis e repartir entre. Ó, ele diz: aprenda que na mesa você tem que repartir. É por isso que ele diz que quando a igreja está, não vai louvar, não vai ter exortação, não vai ter hino, cânticos espirituais, porque nós na igreja nós repartimos. O problema é quando eu quero tudo. Eu tenho, mas eu sou egoísta. Aí acabou. E ele diz: reparta, repartindo, olha o que ele vai dizer: repartir entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, que era ele próprio, até que venha o reino de Deus. Viva aqui agora. Aprenda agora. Existem coisas que são sensíveis em nossas mãos, porque são ligações que Deus faz para que a gente não perca aquilo que Deus nos deu como presente. A ligação com Deus é uma coisa sensível. Entrar numa vida, entrar numa mente, entrar num coração, isso aí é só Deus que faz. Ligar uma pessoa até que ela possa ir e beber da água espiritual, só Deus faz isso. Aí ele diz para nós: aprende a conduzir, aprende a ter sensibilidade, aprenda que é o céu que manda em você, não é você que manda no céu. Aprenda que aquilo que você acha espaçoso, você acha grande na terra, que você acha bom e que te deixa ansioso, Jesus não se preocupa com isso. Você se preocupa porque você é homem.
Mas a ansiedade de Jesus é sentar na tua mesa, é comer com você, é salvar seus filhos, salvar sua casa, salvar sua família. E Ele não quer que você viva com Ele só nesta vida, Ele quer que você vá para outra. E no reino Ele diz: ó, tocou, pregou, eu te usei lá na terra, e você hoje está comigo, porque eu te preparei para ir para o reino. Só que o problema é, às vezes nós não tratamos dessa forma. E aí Ele finaliza dizendo isso: vai esperar se quebrar ou vai deixar o cântaro? Vai fazer algo diferente ou vai esperar que alguém faça a diferença por você? Porque todas as histórias que a gente vê dos outros pode ser diferente quando a gente está na brecha. Sim ou não, igreja? Aplauda o Senhor.